Olá, curiosos! Boa noite, curioso! Boa noite, curiosa! Começando o nosso encontro das quintas-feiras à noite com Magalhães Júnior. E hoje um programa especial, programa número 50, Maga. Contando os 10 anos do rádio e aqui da internet, eu acho que já passamos dos 500 programas. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Marcelo. Boa noite, curioso. Boa noite, curiosa. Já devemos ter passado aí dos 500, né? Espero que cheguemos aos 1000, não é? E eu acho que não tem nem tanto programa assim na televisão. Você já está começando a inventar programa. Que 500 programas falando de Olha, Prior, não Marcelo, tem. eu moro num bairro chamado Moca, que o que vale não é o fato, mas a versão, né? É isso, E- é Mas isso. eu não versionei nada. Tudo do que eu falei, ou eu assisti, ou eu sei que existiu porque alguém assistiu. É isso. Então vamos para a vinheta do programa de Magalhães Júnior, programa número 50. E no Olá Curioso de sábado, nós prometemos voltar ao tema, né? A homenagem a Tarcísio Meira, falecido no dia 12 de agosto. Então, nós começamos uma homenagem no programa de sábado, com 3 curiosidades, e nós prometemos, então, um programa dedicado ao Tarcísio. Tarcísio foi um dos grandes nomes da televisão brasileira. Foram 60 anos de Tarcísio Meira em televisão. E ele recebeu aí nos últimos dias, né, todos os tipos de homenagem, né? Cada um procurando um jeito de contar a história. E o Magalhães Júnior faz isso também, né? Não daria para, num programa como o nosso, contar os 60 anos, mas a gente pode contar um pedaço dessa história, né, Maga? E um pedaço da história que as pessoas não contaram ainda. Eu imagino que não, Marcelo. Eu assisti e fiquei muito feliz de ver todas as homenagens que foram prestadas ao Tarcísio. Eu escolhi justamente o início da carreira dele, que é nos anos 1960, que é quando o Tarcísio surge para a TV, que vivia um período, né, Marcelo, em que o teleteatro era muito forte e a telenovela ainda não existia como produto da forma que a gente conhece, produto que depois ela passaria a ser. Então, nós vamos enfocar a carreira do Tarcísio Meira nos anos 1960. Então, primeira pergunta para você. O Tarcísio não foi, então, um dos pioneiros da televisão. Não, ele não foi, né? Porque quando o Tarcísio começou na TV, esse veículo já possuía 10 anos de Uhum. existência. Então, na verdade, o Tarcísio Magalhães Sobrinho, deixa eu falar mais uma vez, Tarcísio Magalhães Sobrinho, começou a sua carreira, Marcelo, nos anos 1950, na segunda metade, primeiro como modelo de roupa masculino e depois como ator de teatro. Aliás, foi por causa dos seus trabalhos em teatro que ele recebeu convite para pequenos papéis em teleteatros na TV Tupi em 1960. Nessa época, a TV Tupi de São Paulo tinha 2 grandes teleteatros, melhor, 3. Nós já falamos deles aqui, inclusive. O TV de Vanguarda, o TV de Comédia e o Grande Teatro Tupi. Pois é, numa das peças do Grande Teatro Tupi, que o seu nome, Tarcísio Meira, surge pela primeira vez na história Se a Noite Falasse, em que ele iria contracenar com a Laura Cardoso. Então, deixa eu só aproveitar de fazer uma pergunta aqui, porque você falou, né, que o nome dele é Tarcísio Magalhães, e aí já Exato. aparece como Tarcísio Meira. Ele já começa como Tarcísio Meira ou em algum momento era chamado de Tarcísio Magalhães? Como é que é isso? Olha, ele vinha do teatro como Tarcísio Magalhães, mas já na TV ele passou a trocar o sobrenome Magalhães pelo Meira. Primeiro por uma questão de sonoridade, o Meira é menor, mais fácil de ser pronunciado,
eu sei muito bem disso. E segundo, porque Tarcísio Meira tem 13 letras, e isso talvez, segundo ele, desse mais sorte. Assim, no ano de 1961, ele se torna cada vez mais atuante em teleteatro, como Tarcísio Meira, principalmente no Grande Teatro Tupi. O nome artístico, Tarcísio Meira. E é nesse ano de 1961 que ele resolve abandonar temporariamente o teatro para se dedicar exclusivamente à televisão. Bom, talvez ao longo desse programa eu comece a te chamar de Meira Júnior, né? Posso me confundir, te chamar de Meira Júnior, mas você não me leva a mal. Não, mas vai ser uma honra. Nesse ano de 1961, tem alguma curiosidade assim para você contar? Tem, envolvendo inclusive o sobrenome verdadeiro dele, né? Ele assina o contrato, o primeiro contrato dele em televisão, ele assina com a TV Tupi, que era a emissora dos Diários Associados. Isso acontece, é veiculado no jornal de 2 de agosto de 1961, o jornal Diário da Noite, que pertencia aos Diários Associados, e fala da contratação do ator Tarcísio Magalhães Sobrinho. Está aí a imagem. E já nesse primeiro ano, o trabalho dele já foi reconhecido, ele já parecia como talentoso, cara de futuro, já se falava nisso, assim? Já, e o reflexo disso a gente vai ver logo no ano seguinte. O reconhecimento pelo seu trabalho vem em 1962 com a premiação do Troféu Imprensa aos melhores de 1961, que é o ano que ele começa na televisão. O Tarcísio foi indicado como revelação masculina e tendo recebido o troféu das mãos de uma Miss, a Ana Maria Filatro, que era a Miss São Paulo de 1961. Bom, e depois disso, aí já começaram a chover convites para outros trabalhos, já choveu na horta dele? Choveu e muito, inundou a horta dele. É lógico que os convites eram feitos todos dentro da TV Tupi, né? Ele continuava a fazer o Grande Teatro Tupi. Nesse Grande Teatro Tupi, ele já começava a contracenar com a Glória Menezes, né? E isso aconteceu. Além disso, ele fazia um outro teleteatro chamado Estúdio 4. Nós também falamos desse teleteatro aqui. E também começava a participar das primeiras telenovelas, mas era um tempo em que telenovela não era como hoje. A telenovela era semanal, era um pequeno capítulo por semana. Uma delas, aliás, em especial, fez muito sucesso. Foi A Intrusa, dirigida por Geraldo Vietri, todas as terças e quintas. Era semanal, agora de terças e quintas. Ô Maga, eu entendi que não era a mesma estrutura da novela diária, né? Era uma coisa diferente. Mas dá para dizer, então, que A Intrusa foi a primeira novela de sucesso do Tarcísio? Dá, né, Marcelo? Tanto é que A Intrusa dá bastante destaque ao trabalho do Tarcísio, a ponto de ele engatar uma outra novela, que é A Única Verdade. Novela também nesse esquema, né, de 2 vezes por semana, terça e quinta. Isso acontece no ano de 1963, ano que ele e a Glória Menezes não vão ficar mais na TV Tupi. Os dois vão se transferir para a TV Excelsior. E ali, Marcelo, os dois começam protagonizando um programa semanal, inicialmente chamado Eu e Você. Quem visse a grade horária não ia saber muito do que significava, né? Esse programa Eu e Você, logo depois passaria a ter o patrocínio da Varig, tornando-se Eu, Você e Varig. Esse programa era notadamente uma ideia de ser o Alô Doçura da TV Excelsior, porque era um episódio por semana, uma história do cotidiano envolvendo um casal, né? Mais ou menos como era ali o Alô Doçura, agora era o Eu, Você e Varig. Nessa emissora, a TV Excelsior, o Tarcísio também é chamado a atuar em teleteatro, a estrelar a primeira novela diária
da televisão brasileira, que se chamava 25499, ocupado ao lado da Glória Menezes. E ele termina o ano em alta, aclamado como o grande galã da TV brasileira no momento. Ô, Maga, vai dizer que quando você era criança você não pegou esse número da novela e ligou para ver quem atendia, não ligou? Liguei. O telefone da minha casa era 329984, né? E eu achava muito interessante porque esse telefone ainda ele mantinha apenas o primeiro número da linha, né? Era uma unidade. Nós já tínhamos duas, era 32. Então, 25499. Eu acho que não teve quem não ligou para esse número e não teve quem tenha visto que realmente estava ocupado. Ô, Maga, e aí as temporadas seguintes? Aí agora ele está embalando um sucesso atrás do outro e aí não parou mais de sucesso. Não, não. O Tarcísio, em 1964, ele faz a novela Ambição, novela da Ivani Ribeiro, que Ivani foi assim uma autora que entendeu bem a pegada do Tarcísio e também da Glória Menezes, né? Logo depois ele fez uma novela chamada Mãe, que era do Ciro Bassini, só que aí ele fazia par romântico com a Lolita Rodrigues. Na sequência, ele faz uma outra novela chamada Uma Sombra em Minha Vida, novela da Cristina Leblon, tornando então a fazer par romântico com a Glória Menezes. Aliás, essa novela tem uma coisa muito curiosa. Uma Sombra em Minha Vida, ela é transformada em fotonovela semanal pela revista Intervalo. Então, talvez tenha sido a única fotonovela da qual o Tarcísio tenha participado. Eles tiravam pequenos frames, pequenas imagens do videotape, transformavam em fotos e faziam um resumo semanal na edição da revista Intervalo. Essas imagens que vocês estão vendo é uma revista que eu tenho, que eu digitalizei e estou colocando para os nossos amigos curiosos e curiosas. Ainda no ano de 1964, esse ano é mais especial ainda para o Tarcísio Meira, pelo fato dele receber o troféu Roquete Pinto, referente a 1963, em que ele foi escolhido como melhor teleator. Né? A Glória Menezes também ganhou esse troféu como melhor teleatriz. E eu queria só pedir licença, Marcelo, porque eu tenho aqui comigo um troféu Roquete Pinto. Você foi eleito melhor o quê, Maga? Eu fui eleito o melhor enrolador. Não sei se eu sou o maior contador de história, mas eu sou um grande enrolador. Não tem a plaquinha foi tirada. Não se imagina de quem tenha sido esse troféu. Eu comprei numa feira de antiguidade porque não importa de quem foi, mas é desse período, um dos períodos mais maravilhosos da televisão brasileira. Esse troféu aqui, ele era tido como o Oscar da televisão brasileira. Então, o fato do Tarcísio Meira, no seu terceiro ano de carreira, praticamente, já ser agraciado com um troféu desse, mostra muito do quanto de talento esse ator possuía. Né? Maga, pelo que você está contando, a gente pode dizer que nessa altura da carreira, ele já era uma espécie de Midas, né? O que ele tocasse dava certo, fazia sucesso, é isso? Aí tem aquela famosa frase, só que não, né? Porque televisão não é uma ciência exata. Uhum. Em 1955, o Tarcísio escreve, produz, dirige e atua numa novela totalmente feita no Rio Grande do Sul, juntamente com a Glória Menezes e um elenco gaúcho. O título dessa novela era Pedra Redonda 39. Essa novela, inicialmente veiculada apenas na TV Excelsior do Rio de Janeiro, durou apenas 10 dos 30 episódios previstos. Vixe. Então, foi
Muita gente diz que essa novela não deu certo um pouco por causa da inexperiência do Tarcísio como autor, produtor e diretor. Essa novela nunca foi vista no Rio Grande do Sul e também nunca foi vista em São Paulo. Ainda no ano de 1965, ele se recupera. Ele vai fazer a novela A Deusa Vencida, da Ivani Ribeiro, que apesar de ter a Glória Menezes como protagonista feminina, ele não era o par romântico, e sim era o Edson França. Mas, embora separado da Glória, o sucesso do Tarcísio como ator voltou a ser reconhecido sem problema. E pelo que você está falando, ele se encaixava bem nesses personagens criados pela Ivani Ribeiro, né? Se encaixava, tanto é que na penúltima novela do Tarcísio na TV Excelsior, novela da Ivani Ribeiro, chamada Almas de Pedra, 1966, ele foi muito bem. Nessa novela, a Glória Menezes fazia o papel da Cristina, que era uma moça que queria vingar a morte do pai. Para isso, ela se travestiu de homem, se tornou o Cristiano. Só que ela precisava tomar, vamos dizer assim, aulas de masculinidade para convencer. E o seu professor era um amigo chamado Danilo, que era interpretado pelo Tarcísio Meira. E nas aulas de masculinidade, os dois começam a se apaixonar. Em 1967, aí sim, é a última novela do Tarcísio na Excelsior, a novela chamada O Grande Segredo, só que não foi da Ivani Ribeiro, foi do Marcos Rey, mas uma novela também de muito sucesso, com a presença marcante do Tarcísio Meira. Você está dizendo que a última novela deles na Excelsior, porque aí ele e a Glória são contratados pela TV Globo já na sequência, né? Exatamente. Na segunda metade ali de 1967, eles vão para a TV Globo e ali eles vão estrear uma novela da Janete Claire. Essa novela, Marcelo, ela é transmitida primeiro no Rio, poucos meses de diferença de São Paulo. É no final de 67 no Rio e no comecinho de 68 em São Paulo. Essa novela chama-se Sangue e Areia. O Tarcísio fazia o papel de um toureiro chamado Juan Gallardo. E a sua história envolve lá amores mal resolvidos, mentiras, até tentativas de morte, né? E de uma dessas tentativas ele é salvo pela Pilar, que era personagem da Teresa Maio, que acaba se apaixonando por ele e quase ao mesmo tempo se apaixona, ele no caso, se apaixona pela enigmática Dona Sol, que era a Glória Menezes. O Sangue e Areia consagra então o Tarcísio Meira nacionalmente como o grande galã de novela dos anos 1960. E como é que dá para medir isso, então, Maga? Né? Para a gente falar, o grande galã, como é que se mede esse sucesso do Tarcísio? Olha, o grande galã pode ser medido, por exemplo, como. Não, já existia medição de audiência na época, mas eram poucos os aparelhos telefônicos disponíveis. O Instituto de Medição de Audiência ligava para a casa das pessoas. Uma vez ligaram para a minha casa. Qual que era o número mesmo? Da minha casa, 329984. Certo. Pode ligar que vai estar ocupado. Mas tinha uma outra forma, né? Você vê quando o ator era convidado para fazer, por exemplo, um comercial para a TV. E o sucesso do Tarcísio veio a ponto de ele, juntamente com a Glória Menezes, serem convidados a estrelar um comercial para a Ducal, que era uma loja de roupas masculinas. Né? Tinha um comercial. Aliás, eles tinham uma jogada que nos comerciais, não nesse que eles fizeram, mas o nome Ducal ia e voltava, era uma coisa que marcava em muito. E foi mais ou menos uma forma de se recordar o início do Tarcísio Meira, o início da carreira do Tarcísio Meira como modelo de roupa masculina no final
dos anos 1950. Depois vocês dizem que nós demoramos. Eu já estou pronta. E eu também. Ué, e essa calça? Ora, meu bem, esta é roupa com duas calças que só a Ducal tem. Uma calça para usar com terno e a outra para os esportes. Em Nykron ou Tergal, a roupa com duas calças da Ducal é mais elegante, mais econômica, mais versátil. E pelo crédito profissional, basta trabalhar para comprar na Ducal. E sempre que a gente fala aí do Tarcísio na Globo, né, a gente fala assim, novelas de sucesso, você associa as duas imagens. Como é que a gente é um pouco do contra aqui, Maga? Não teve nada que ele fez aí em termos de novela na Globo que tenha dado errado? Olha, pelo menos nos anos 1960, que é o nosso enfoque, aconteceu uma vez. Porque mesmo sendo um ator já consagrado, o Tarcísio Meira, em 1969, fez a novela A Gata de Vison, que era da autora Glória Magadã. É uma novela que remontava aos anos 1930, de Chicago. E nessa novela, a Glória Magadã resolveu não repetir, ou não reeditar, a parceria Tarcísio Meira, Glória Menezes. Ela fez uma parceria diferente. O Tarcísio atuou ao lado da Ioná Magalhães. Então, apesar de nós termos dois Magalhães como protagonistas, a Ioná Magalhães e o Tarcísio Magalhães, não podemos esquecer que ele era o Magalhães, o público não aceitou o casal Ioná-Tarcísio, a ponto de o Tarcísio chegar a dar um ultimátum para a autora, que ou ele morria na novela, ou o personagem pegava um trem e não voltava mais. E o que aconteceu? Acabou acontecendo a alternativa 2. O trem foi embora. O trem, tomou o trem, foi embora. A novela continuou sem ele, entrou um outro ator, não com o mesmo personagem, né, fazendo um outro personagem, e a novela teve lá o seu desfecho. Não saiu dos trilhos, né? Você quis dizer. Não saiu dos trilhos. Muito bem. E então, para terminar, né, para a gente fazer essa amarração, que o recorte é o Tarcísio Meira nos anos 1960, né, que seria a primeira das 6 décadas de atuação dele na televisão. Como é que termina essa década para o Tarcísio? Bom, ela não poderia terminar com o Tarcísio Meira em baixa, né? Então, ainda em 1969, ele emplaca um outro sucesso escrito pela Janete Claire, a novela Rosa Rebelde, claro que com a Glória Menezes, né? Essa novela, ela tinha os dois protagonistas, Tarcísio e Glória, vivendo personagens que se apaixonaram durante a tentativa de Napoleão de invadir a Espanha. Numa segunda etapa, anos depois, Tarcísio e Glória, vivendo outros personagens com uma certa afinidade com os primeiros, buscam novamente o amor, e é assim, numa novela de muito sucesso, Rosa Rebelde, que termina a primeira década, que é a década que nós escolhemos para homenagear o Tarcísio Meira. Essa década termina com um grande sucesso, merecido por ele. E com certeza, quem acompanhou todas as homenagens que o Tarcísio justamente recebeu nos últimos dias, deve ter percebido que essa primeira década ela passou muito rapidamente, né? Não com esse grau de detalhes que o Magalhães trouxe aqui para a gente, e essa é a ideia sempre, né? De trazer algo novo, algo que o Maga acompanhou, viu, guardou, né? Guardou as lembranças, e que é desde o começo, né? Hoje é o programa 50, há 50 semanas é o que o Maga vem fazendo, é o olhar dele para a televisão, né? As histórias dele sobre o início da televisão, os grandes momentos. É que lá em casa, a década de 1960, ela passou em 10 anos. Então, não passou como nas homenagens, não, né? Então, eu assistia tudo,
porque lá em casa se assistia de tudo, né? Então, claro que eu não me lembro do Tarcísio fazendo todos os grandes teatros Tupi, mas eu me lembro de ter visto pelo menos um, né? Porque aquela figura do topete que o Tarcísio tinha era uma coisa que começava a ficar emblemática. Nós aqui no Quem Te Viu, Quem Te Vê, teve um programa, não vou lembrar o número, que nós falamos sobre alguns comerciais de TV, né? Obviamente comerciais antigos, em branco e preto. E me parece que nós falamos de algum creme para uma espécie de brilhantina, né? Porque era o sonho de todo rapaz, e eu ainda não era rapaz, eu era de criança para adolescente, era ter um topete ao estilo ou do Elvis Presley ou do Tarcísio Meira. Dava Né? para fazer com Bombril. Não, aí já estamos falando daquele empresário do Mike Tyson, né? O cara que tinha Don King. o Don King. Mas era isso. Então, eu vi bastante o Tarcísio Meira, assisti bastante novela com ele, né? E chamava atenção, né? E em casa fazia muito sucesso, porque eu tinha minha mãe e minha tia assistindo, né? Então, não era difícil uma novela com o Tarcísio Meira não fazer sucesso. Que legal. E sábado, então, no Olá Curiosa, a gente vai passar um trecho do programa de hoje. E na semana que vem, aqui no Quem Te Viu, Quem TV, nós vamos fazer o que o Maga tinha prometido no programa 49. Nós vamos voltar ao tema Faroeste Bang Bang, mas hoje não dava para adiar essa homenagem ao Tarcísio Meira. Então, o programa de Faroeste, segunda parte, fica para a semana que vem. Não esqueça, antes de ir embora, de deixar o seu like aqui, né, que é o famoso joinha, deixar um comentário. Se você não se inscreveu ainda, pode fazer a sua inscrição no canal. Tem a sinetinha do lado, que te avisa sempre que alguma coisa nova estiver acontecendo no canal do YouTube. E quem está chegando agora, né, bem-vindo, bem-vinda. Todos os 49 programas anteriores do Quem Te Viu, Quem TV estão no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. É só procurar em playlists e aí maratonar. Certo, Magalhães? Passar uma década ali maratonando. Marcelo, fiquei muito feliz, um Magalhães homenageando o outro, né, que era muito mais famoso do que esse que está aqui. Que legal. Então, muito obrigado, Maga. É um prazer estar já há esses 10 anos com você e agora, mais especialmente, nesses 50 programas aqui no YouTube. Semana que vem tem mais. Então, até sábado, hein? Tchau, Maga. Tchau, gente. Marcelo. Tchau, gente. Um abração.